Pronto, pessoal. Então, a gente vai começar agora justamente o estudo dos chamados fatos jurídicos. E com isso a gente já está arrumando para o capítulo final dessa nossa disciplina, né? Então, são chamados aspectos estruturais que a gente vai observar baseado em 3 pontos, basicamente. O fato jurídico, a relação jurídica e o direito subjetivo, certo? Hoje a gente vai iniciar com o fato jurídico. E isso se dá justamente por causa da peculiaridade do que esse fato jurídico representa, a importância que tem esse fato jurídico. Deixa eu ver se vai aparecer aqui para vocês. Está aparecendo alguma coisa? Sim, está aparecendo. Funciona. Está um pouco lento, mas vai dar certo. A internet aqui é meio complicada aqui em casa. Bom, antes de a gente começar a falar sobre fato jurídico, eu queria que vocês refletissem e me dissessem aí o que é que vocês compreendem por fato. O que é fato? Algo que já está constatado, né? Verídico. Como é? Algo que já está constatado, que é verídico. Algo que já está aqui, perdão, não entendi. Algo que já está constatado, que é verídico. Constatado, algo que já está constatado. Certo. O que mais? A realidade. A realidade. Muito bem, o que mais? Vocês compreendem como fato? Algo que é minimamente concreto, que não depende tanto das opiniões das pessoas. Certo. Algo mais? Bom, fato... existe uma controvérsia aí. Eu estou compreendendo que vocês tendem a fazer uma associação de fato com realidade, né? Então, existe até a expressão que diz, não, isso aqui é fato, né? Tal coisa aconteceu, e é fato. Ou seja, é indiscutível, é isento de qualquer questionamento, certo? Mas dentro da ideia de fato jurídico, a gente vai ter uma outra compreensão. O fato jurídico é um fato que é juridicamente qualificado. Ou seja, as normas jurídicas dão a esse fato determinadas consequências. Qualquer fato que vocês imaginarem, se tiver repercussão jurídica, se tiver consequência atribuída pela própria norma jurídica, pode ser considerado fato jurídico. Querem ver? Matar alguém pode ser um fato jurídico? É um fato jurídico? Sim. Sim, sem dúvida, né? Tem alguma dúvida em relação a isso? Não. Um espirro pode ser um fato jurídico? Acredito que não. Não? Depende. Por quê? Como é que um espirro pode ser um fato Se jurídico? estiver num ambiente que for proibido espirrar, que... Se Sei houver... lá, tu testa positivo para Covid e propositalmente espirra dentro da sala para infectar todo mundo. Perfeito, exatamente. Vejam que um espirro pode ser um fato jurídico, sim, né? Deixa eu ver outra coisa. Eu falei espirro para não... E é só determinar sua intencionalidade, né? Tipo, dizer que você fez querendo, né? Mas enfim. Exato. Perfeito, exato. Mas assim, é possível que a gente veja no espirro um fato jurídico. Um raio pode ser um fato jurídico? Acho que não. Não. Um raio já é demais, né? já é demais. Alguém discorda? Acho que tem que ser uma ação humana, né? Um fato jurídico necessariamente tem que ser uma ação humana?
Todo mundo concorda com isso? Sim. Uma chuva torrencial pode ser um fato jurídico? Eu acho que sim. A consequência da chuva, talvez sim, se tiver uma omissão das autoridades em caso de uma enchente, um determinado lugar foi condenado pela defesa civil, aí teve aquela chuva e o poder público não tomou providências, talvez sim. A morte natural pode ser um fato jurídico? Então, professor, eu acredito que sim também, porque não vai ter que passar por todo aquele trâmite, né? Um atestado de óbito que deu a causa da morte. Eu acredito que Quais sim. são as consequências que advêm da morte? Parar de viver. Mas só isso? Tem direitos sucessivos, Então, né? Para eventuais herdeiros. Como é? Tem direitos sucessivos para eventuais herdeiros, por exemplo. Isso. Pois é, exatamente. O evento morte, ele dá ensejo a várias consequências. Primeiro, finda a personalidade jurídica daquela pessoa que morreu. Começa daí. Aquela pessoa não pode mais contrair obrigações, ela também não pode manifestar vontade, né? Pode parecer uma coisa ridícula, né? Assim, Rapaz, eu acho que não. Pode comer. a gente falar isso, mas é importante. Pizza de micro-ondas ou de forno? O microfone tá aberto aí, Rafael, Vitor. Ah, desculpa, foi mal. Mortão tá desistindo da aula depois dessa aí, Vitor. Caiu, né? Restabeleceu agora? Voltou. Voltou. Voltou, professor. Pois é, perdão, pessoal, acontece. Então, como eu ia dizendo a vocês, o evento morte pode ser considerado um fato jurídico, porque ele enseja consequências jurídicas, né? Então, é o fim da personalidade jurídica, é o fim, é a transmissão daquele patrimônio aos herdeiros, certo? Obviamente, cessam as obrigações daquela pessoa. Vamos supor, aquela pessoa estava cumprindo pena. Obviamente, ela não vai mais estar cumprindo pena, né? E o seu corpo pode ser liberado da prisão. Não vai ficar lá preso o corpo, porque, não, faltam 7 anos para a pessoa cumprir, vai ter que ficar aqui na prisão, né? Não tem sentido nenhum, certo? Então, vejam que todo fato, mas todo fato mesmo, seja comportamento humano, seja um fenômeno da natureza, pode, tendo consequências jurídicas, ser considerado fato jurídico. Ok? Qual é a função do fato jurídico, pessoal? Orlando Gomes dizia, a função do fato jurídico é dar propulsão à relação jurídica. Então, as relações jurídicas, elas nascem a partir dos fatos jurídicos. Certo? E a gente vai observar que o fato jurídico ele interfere na relação jurídica no momento da sua criação. Um fato jurídico pode dar ensejo a criação de uma relação jurídica. Por exemplo, um contrato. Eu tenho um fato jurídico de 2 pessoas manifestando sua vontade
de realizar determinada relação jurídica e aquilo dá ensejo a essa relação, certo? Quando eu assino um contrato de aluguel, eu estou criando, a partir daquele fato, a partir daquele comportamento, uma relação jurídica. Eu posso também dar fim a uma relação jurídica a partir de um fato jurídico. Por exemplo, quando eu simplesmente peço o divórcio, ou quando eu manifesto o meu interesse em revogar um determinado benefício que eu atribuía a um servidor público, certo? Ou a revogação de uma portaria que nomeia um servidor para exercer um cargo comissionado, tá certo? Esses são fatos jurídicos que dão ensejo à extinção da relação jurídica, ok? E eu também posso utilizar-me de um fato jurídico para modificar a relação jurídica. Quando, por exemplo, eu modifico o nome de casado quando eu me caso. O meu nome, né, quando eu me caso. Tanto hoje, vocês devem ter conhecimento disso, tanto homem como mulher, eles podem inserir o patronímico do seu marido ou da sua mulher, certo? Então, tanto eles podem manter o nome de solteiro, como eles podem incorporar os patronímicos dos seus consortes, certo? Essa, portanto, é um fato jurídico, essa manifestação de vontade é um fato jurídico que enseja a modificação de um nome e, portanto, o próprio casamento enseja a modificação da relação jurídica em relação àquelas duas pessoas que, por exemplo, se estavam unidas apenas por uma união estável, por a relação de namoro, certo? Tranquilo até aqui, pessoal? Sim. Ok. Uhum. A tela não está chega sendo num compartilhada ponto mais. importante, por exemplo. Não, parou na hora que o senhor caiu. Ah, tá. Desculpa interromper aí. Não, perfeito. Eu preciso que vocês me digam mesmo, porque eu estou... bom, a gente viu aqui a função, tá certo? A força de propulsão da relação jurídica. Esse aí é o Orlando Gomes, certo? E aí a gente vai passar para a ideia de classificação dos fatos jurídicos. Então, basicamente, tem o seguinte, pessoal. Eu tenho os fatos jurídicos lato sensu, em sentido lato, sentido largo, englobando qualquer fato que possa ter consequências jurídicas, certo? Esses fatos jurídicos lato sensu, eles vão se subdividir senso, ou os fatos naturais, e os fatos humanos, também considerados atos jurídicos lato sensu. Vamos primeiro falar sobre os fatos naturais, ou fatos jurídicos estrito sensu. Os fatos naturais são aqueles que aqueles que ocorrem independentemente da vontade humana. Então, eu falei para vocês aqui, um raio. Como é que um raio pode ser um fato jurídico? Bom, se eu tenho uma legislação que obriga a instalação de para-raios numa comunidade, e eu tenho a ocorrência de um raio, aquele raio pode dar ensejo a uma responsabilidade civil ou do poder público que não cumpriu o cuidado de fiscalizar a implementação daquela obrigatoriedade, ou do particular que não teve esse cuidado. Entende? Isso demonstra como um fato da natureza pode ensejar
Ai, Jesus, de novo. Cabo Telecom aí dando problema. Ela não E depende da agora? vontade. Professor travou, viu? A gente perdeu uns 45 segundos aí de fala, Morta. Voltou ou não? Voltou, mas a gente parou de ouvir o senhor um pouquinho. Em fatos Certo. naturais. O senhor estava na Voltou? questão natural. Voltou. Tá, Certo. tá voltando. Você tinha parado na questão natural. Tá sendo compartilhado com vocês? Aham. Certo. Deixa eu ver se tá carregando, vai carregar aqui. Vocês estão vendo a tela preta só, né? Isso. Estão vendo a tela agora? Preta. Preto ainda. Estão vendo, pessoal? Preta. Eu tô Foi. vendo aqui o slide. Tá preta ainda? Não, agora apareceu o slide. Apareceu o slide. O senhor tá ouvindo? Para mim aparece carregando ainda. Mas o senhor tá ouvindo o que a gente fala? Parece que a conexão foi pro além mesmo. Você ouve, Lívia? Dá para lhe ouvir muito bem. Eu também tô ouvindo todo mundo, mas aparentemente ele não estava escutando a gente, tá ligado? Por isso que eu perguntei. Voltou? Sim, a gente tá ouvindo o senhor e vendo agora. Voltou tudo aqui, até o áudio e o vídeo. Acho que agora vai dar certo. Só não a tela não está sendo compartilhada. Certo, ok, vou botar a tela agora. Estão vendo a tela agora? Sim, estamos.
Pronto, perfeito. Vamos ver se vai dar certo agora, certo? Então, o que a gente estava falando era o seguinte, que o fato natural pode dar ensejo a repercussões jurídicas, a consequências juridicamente importantes, né? Então, a gente falou sobre a morte. A morte é um evento natural, certo? É considerado, portanto, um fato jurídico estrito sensu, independe da vontade humana, e ela pode, obviamente, ela traz consequências. Ela traz consequências, por exemplo, para quem causa a morte de maneira criminosa. Então, traz consigo uma responsabilidade penal para essa pessoa. Ela traz consequências patrimoniais, porque quando a pessoa vem a falecer, o seu patrimônio imediatamente se entende como transmitido para os seus herdeiros. O nascimento, da mesma forma, o nascimento, quando ocorre, ele traz consequências jurídicas. Ele traz uma vinculação entre pais e filho, no sentido de não apenas de uma relação de direitos e deveres, né, recíprocos, o dever de alimentos, o dever de educar, o dever inclusive, de controlar, né? Então, existe essa rede de direitos e deveres que são consequências desse fato natural. O decurso de tempo é considerado um fato jurídico. Então, quando a gente vai, por exemplo, observar a maioridade penal, ela é definida a partir de quando a pessoa completa 18 anos. Então, o decurso de 18 anos de tempo tem repercussão jurídica. Entende? São todos exemplos de fatos jurídicos estrito sensu. Ok? Do outro lado, a gente tem aí os fatos humanos. Esses sim, eles realmente dependem da vontade humana. São os chamados atos jurídicos lato sensu, porque a gente vai bifurcado aí, a gente vai ter os chamados negócios jurídicos e os atos jurídicos estrito sensu. Ok? Quero chamar a atenção para uma coisa também em relação a essa classificação, pessoal. Essa é uma classificação de atos ou de fatos jurídicos muito próxima do que a gente observa dentro do direito privado, certo? Talvez no âmbito do direito público a gente tenha dificuldade de caracterizar todos os fatos jurídicos dentro de uma ou outra categoria dessas. Mas basicamente é a ideia geral que se tem sobre os fatos jurídicos. Então, dentro dos fatos humanos, a gente tem os negócios jurídicos, certo? E nos negócios jurídicos a gente vai ter uma compreensão em que a gente... Vou falar aqui para vocês. A gente vai ter a compreensão de que não é apenas a prática do ato que a gente vai observar, né? A gente vai observar, a vontade humana ela é dirigida não apenas à prática do ato, mas ela é dirigida também aos efeitos do ato. Quem poderia me dar um exemplo de negócio jurídico? Um negócio. Um contrato de aluguel? Um contrato de aluguel, perfeito, Marcelo. Um contrato de aluguel, eu tenho manifestações da vontade de duas pessoas, pelo menos, né? E essa manifestação, ela é dirigida não apenas à prática do negócio, mas também aos efeitos desse negócio. Você estipula lá prazo de pagamento, valor do pagamento, você estipula algumas cláusulas que nem estejam necessariamente na lei, certo? A possibilidade de rescisão depois de 6 meses, ou depois de 1 ano, ou depois de 2 anos.
você pode estipular multa em caso de descumprimento dessas obrigações e assim por diante. Então, vejam, no negócio jurídico eu tenho a vontade humana dirigida para a produção do fato, né, a produção do ato em si, mas também aos efeitos desse ato. No caso do ato jurídico estrito sensu, que a gente mencionou há pouco, não. A vontade humana ela é apenas dirigida à prática do ato. Por quê? Porque os efeitos desse ato são já previstos na norma jurídica. Ok? Por exemplo, quando a gente muda de domicílio, a mudança de domicílio é um ato jurídico, mas não é um negócio jurídico, porque os efeitos desse ato não são definidos pela pessoa que está manifestando essa vontade. Você muda de Natal para Macaíba. Você está morando em Macaíba. Você pode transferir o voto para Macaíba? Pode. Então, Macaíba vai passar a ser, portanto, seu domicílio eleitoral. Mas você pode também não transferir, certo? Até o momento em que houver um recadastramento eleitoral e se verificar que você não reside mais em Natal e está residindo agora em Macaíba, certo? Aí você vai ter que comprovar a sua residência para efetivamente ser cadastrada aqui em Natal, ok? Então, existe essa distinção. Outro ato jurídico estrito sensu, a confissão. A confissão, ela é uma manifestação de vontade, você está confessando ou que cometeu um crime, ou que realmente tem uma dívida com uma pessoa, certo? Mas não necessariamente você define os efeitos dessa manifestação de vontade, entende? Por exemplo, eu estou confessando para que eu responda por esse crime. Se o juiz, por exemplo, se convencer de que você não cometeu aquele crime... Vocês estão me ouvindo? São vocês que estão ligando? Sim. Não. Não, dá para ouvir. Certo. Tá ouvindo. Estão ligando aqui para mim, eu estava pensando que alguém dizendo, professor, a gente não está mais tendo, você está falando no vazio. Mas está ok, né? Certo. Então, eu falava da confissão. A confissão a gente tem a produção, a manifestação de vontade, mas não necessariamente definindo os efeitos daquela prática, certo? Então, se eu observo, por exemplo, que eu quero confessar para proteger o meu filho, que verdadeiramente foi ele que cometeu o crime, aí o juiz pode se convencer do contrário, né? E achar que eu estou mentindo e aquela confissão não vai ter efeito nenhum. Certo? Bem entendido, pessoal? Essa classificação. A gente tem assim, o gênero é fato jurídico lato sensu. A gente tem o fato jurídico lato sensu, a gente tem os fatos humanos e os fatos naturais. Dentro dos fatos humanos, a gente já tem uma subdivisão que é a de negócios jurídicos, em que a vontade define não apenas a prática, como também os efeitos do ato, e o ato jurídico estrito sensu, em que a vontade humana ela é destinada apenas a definir a prática do ato. Ok? Tranquilo até aqui? Bom, aí a gente também tem que considerar, dentro do estudo de fato jurídico, os chamados fatos ilícitos, certo? O Código Civil, lá no artigo 186, ele define o fato ilícito como todo aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, ainda que exclusivamente moral, certo? Então, isso isso define o que se considera ato ilícito
pelo menos no âmbito do Código Civil brasileiro, ok? Então, se alguém comete um ato que viola o direito, que cause dano, certo? Ainda que exclusivamente moral, a gente está diante do cometimento de um ato ilícito. Aí eu pergunto para vocês, ato ilícito pode ser considerado ato jurídico? Como é que a gente vai entender que o ilícito é jurídico? Ou simplesmente a gente não pode admitir essa possibilidade? Professor, Eu acho que todo ato ilícito é jurídico. Mas Todo não ato a recíproca. Mas a recíproca não é verdadeira. Perfeito. Todo ato ilícito ele é jurídico. Por quê? Porque o que é um ato jurídico? Que a gente viu, um fato jurídico, né? É um fato juridicamente relevante. É um fato que tem consequências jurídicas. E, inegavelmente, o ato ilícito tem repercussão jurídica, né? Marcelo, mas eu lhe interrompi. O que é que você ia dizer? não, era isso que Afonso falou. Perfeito. Então, o que é que a gente compreende, pessoal? Que apesar de, aparentemente, haver essa... Pessoal, eu estou preocupado que é um número que eu não conheço. Deixa eu só interromper aqui 5 segundos. Ligação a cobrar aí, já. Meu povo, você está escutando morto porque eu não... Tá escutando morto, Marcelo? Porque aqui não tá, não. Não, agora eu voltei. Agora ele voltou. Eu fui só atender o telefone que estava me ligando aqui, mas eu já sei quem é. Porque foi a cobrar, né, professor? Esse é só... Ele Exatamente. tá falando? Pronto. Tá escutando agora? Ou não? Vocês estão me ouvindo? Sim. Perfeito. Arthur ouve. Alguém escreveu aqui alguma coisa. Arthur, você não está me escutando, não? Arthur, caiu aí também? Todo mundo tá Caiu escutando? aqui, Afonso, também, mano. Calma aí. Certo. É só com o Arthur o problema ou mais alguém está com problema de escutar? Vou continuar, certo? Então, como a gente estava dizendo, pessoal, o ato ilícito também é jurídico. O ato ilícito também tem repercussão jurídica, certo? Quem comete o crime comete um ilícito e, obviamente, tem repercussão jurídica. Ok? Então, não há nenhuma dúvida em relação a isso. Kelsen até dizia que o ato ilícito é aquele que mais deixa incandescente o direito. É aquele que mais deixa à mostra a importância do direito. Porque é na sanção que a gente observa a serventia, né, do próprio direito, quando ele se faz atuar, certo? Aí eu pergunto outra coisa a vocês, considerando essa definição aqui do Código Civil. Ele diz assim, o ato ilícito é aquele cometido quando há uma violação de direito ou se dá causa a um dano a outrem, certo? Aí eu pergunto a vocês, todo ato que causa dano é ilícito? O que é que vocês acham? Porque aqui está considerado como se fosse um elemento necessário, né? Causar dano. Aí eu pergunto... Isso que não. Tem as excludentes, né? As condições anteriores voluntárias, tiver imprudência, tiver negligência, aí é ilícito, se estiver nessas condições. Que às vezes a pessoa, não sei se agiu em legítima defesa. Tá certo. As excludentes, né, que se referiram aqui também, né? Existem excludentes de ilicitude
Existem excludentes de ilicitude em que não se considera ilícito aquele ato. Então, por exemplo, você está lá prestes a ser assassinado. Você, em uma atitude de legítima defesa, você vai repelir aquela agressão na mesma proporção que está sendo ameaçado. Então, se você agir em legítima defesa, mesmo que você venha a matar uma pessoa, causando, portanto, um dano inequívoco, né, esse ato não é considerado ilícito. Se você, eventualmente, o que é que se coloca muitas vezes? Você age em estado de necessidade, a ilicitude também não acontece. Então, todas as excludentes de ilicitude que estão previstas lá, principalmente no Código Penal, elas excluem a ilicitude, mesmo acontecendo dano. Existe uma outra possibilidade também muito interessante, que é a responsabilização do Estado quando o dano é lícito. E aí, trago para vocês um exemplo muito marcante assim, da minha época de faculdade. Na minha época de faculdade, não havia ainda o complexo Quarto Centenário, né? O complexo que foi concluído lá em 1999. Esses vários túneis que estão ladeando aí o campus, aí não, né? Porque vocês estão em casa, mas ladeando o campus, e desde ali nas proximidades do Arena das Dunas até o Natal Shopping, praticamente. E ali havia um restaurante mexicano. Era um sucesso danado, porque ele ficava ali na parte de Candelária e a visão era para o campus, né? Então, assim, era um ambiente agradável, era maravilhoso. Só que construíram um viaduto ali, um elevado, e tirou essa visão. A visão passou a ser do muro do elevado, do túnel. E, repentinamente, esse restaurante mexicano, não sei se por isso ou se por outro motivo, ele terminou sendo fechado. E depois, nada mais deu certo ali, né? Já teve várias coisas que, dentro desse prédio, desse local, que tem até um formato diferente, assim. É como se fosse cantos meio arredondados, né? Um prédio que vocês podem observar aí na marginal da BR. O que foi que aconteceu? O Estado fez uma obra para beneficiar, em tese, a coletividade. E um determinado estabelecimento, uma determinada pessoa, sofreu com essa obra de maneira desproporcional ou desigual em relação a todos os demais. Então, imagine os minhocões em São Paulo, né? O minhocão, que foram vias elevadas, que as pessoas que moravam em edifício, por exemplo, tiveram agora as suas casas, as suas intimidades devassadas, porque os carros agora passavam e viam o que estava acontecendo ali. Quando foram construídos os prédios, as vias não tinham esse acesso, né? São obras lícitas, capitaneadas pelo Estado, mas que causam danos a algumas pessoas de forma mais grave do que a outras. Então, nesse caso, apesar de causar dano e de ser lícito, existe a possibilidade de responsabilização, né? Então, vejam, a responsabilização não depende da ilicitude. Mesmo atos lícitos podem ensejar responsabilização. Ok? Outra coisa importante, nem todo ato que causa dano é ilícito. Vocês mesmos disseram isso de forma clara. Quando eu estou agindo a partir de uma excludente de ilicitude, eu cometo o ato e não é reconhecido esse ato como ilícito. Ok? Eu posso me
isentar de uma responsabilização, por exemplo, por esse ato. Ok? Tranquilo, pessoal? Bom, agora vamos falar um pouco sobre ato jurídico e seus elementos. Dentro do ato jurídico, eu tenho elementos essenciais, são elementos que estão necessariamente presentes em todo ato jurídico, certo? É claro que eu estou falando aqui de um ato jurídico tipicamente de direito privado, a relação de direito privado. Então, são elementos essenciais de um ato jurídico: o sujeito capaz, um objeto lícito e uma forma que seja prescrita ou não proibida em lei. Então, eu vou assinar um contrato de aluguel, né, um contrato de locação do meu apartamento. Aí eu vou assinar e aí peço, vem uma pessoa, um filho de um amigo meu que tem 4 anos, eu peço para ele assinar. Aí depois, olha, meu amigo, seu filho aqui assinou esse contrato, agora você vai ter que pagar. Porque senão eu vou acionar ele na justiça. E você não vai querer que seu filho de 4 anos responda por isso, né? Aí ele vai dizer, meu amigo, está faltando aí um elemento essencial. Eu não tenho um sujeito capaz. Uma criança de 4 anos não tem capacidade civil para esse tipo de contrato, certo? Então, falta, portanto, um elemento essencial a esse ato jurídico. Da mesma maneira, um objeto lícito. Eu posso vender droga e, por exemplo, eu vendi 1 quilo de cocaína e você não me pagou, aí eu vou entrar na justiça para reivindicar esse pagamento. Não, porque o objeto não é lícito. Entende? Então, falta, nesse caso, um elemento essencial do ato jurídico. E a forma não proibida em lei, vocês devem se recordar daquele exemplo que a gente estudou na aula passada, né? Da venda dos imóveis a partir de tantos salários mínimos, exige a escritura pública. Se eu não utilizar a escritura pública, esse ato jurídico é inválido. Por quê? Porque lhe falta um elemento essencial. Ok? Bom, esses são os elementos essenciais. Todo ato jurídico tem que ter. Mas eu tenho também o que se chama de elementos naturais. São algumas características que são naturais a determinados negócios jurídicos. Entende? Então, vamos lá. Quando a gente se coloca... Vou tirar aqui a apresentação para você, para parecer um pouco. Quando a gente, por exemplo, se dispõe a comprar um imóvel, o imóvel dá ao comprador o direito que se chama garantia de evicção. Então, se houver problemas em relação a problemas estruturais, problemas escondidos, né, naquele imóvel, ou a evicção vai se referir exatamente a isso. Se, por exemplo, aquele imóvel for reivindicado depois, por exemplo, a pessoa me vendeu esse imóvel e, na verdade, tem 2 registros no cartório, existe uma ilicitude aí, e aí eu termino perdendo o imóvel. Quando o comprador compra o imóvel, ele está garantido contra a evicção, contra essa perda. É um elemento natural, específico, próprio do contrato de compra e venda de imóvel. Entende? Ele é natural para esse tipo de contrato. Ok? E o elemento acidental, ele pode ou não ocorrer. Por exemplo, são estipulações facultativas. Por exemplo, a cláusula penal. Cláusula penal é uma cláusula prevista no contrato para penalizar quem o descumpre. É a multa rescisória, por exemplo, que a gente pode estipular no contrato de locação. Se você não cumpre o contrato até o fim, eu fiz um contrato de 2 anos. Se você rescindir o contrato antes desses 2 anos, você vai ter que pagar uma multa X, certo? Ou, se você reserva um buffet
e você depois desiste, aí você pode também cumprir, ter que pagar, arcar com a parte dessa despesa, certo? Isso estipulado nesse contrato. Ela acompanha, é uma cláusula ou um elemento que acompanha todo tipo de contrato? Não. Ela é, portanto, facultativa, mas ela pode estar presente em alguns contratos. Ok? Tranquilo, pessoal? Vou voltar aqui a compartilhar com vocês. Tranquilo, professor. Ok. Bom. Dentro do ato jurídico, a gente também tem classificação, né? A classificação do ato jurídico. A gente tem ato jurídico unilateral e bilateral. Quando a gente tem, por exemplo, uma manifestação de vontade ou mais de uma manifestação de vontade, quando a gente vê um contrato de compra e venda, nitidamente a gente tem duas manifestações de vontade, né? A do comprador e a do vendedor. Quando eu estou diante de uma doação, eu tenho apenas uma manifestação de vontade, uma doação sem contrapartida, né? Só tenho uma manifestação de vontade, ok? Também eu posso ver o ato como oneroso ou gratuito. No caso de ato oneroso, eu vou ter aí repercussão no patrimônio das duas partes. O contrato de compra e venda de imóvel, ele é oneroso por quê? Porque eu tenho uma relação de prestação e contraprestação em que as duas pessoas têm benefícios, né? No caso dos atos gratuitos, não. Como a própria doação sem nenhuma contrapartida. Eu dou um objeto, apenas o meu patrimônio é afetado negativamente, né? A pessoa que recebe aquele objeto não tem que dar nenhuma contrapartida. Entende? Então, o benefício atinge apenas uma das pessoas contratantes. Temos os contratos ou os atos comutativos e os aleatórios. Comutativo é quando existe uma proporção entre prestação e contraprestação. Eu vou comprar uma casa e aí exige lá, essa casa vale R$200 mil. Mesmo que haja uma discrepância, uma pequena divergência em relação ao preço de mercado, eu sei que naquele caso é mais ou menos isso que vai valer aquela casa, né? Então eu vou... É bem diferente de eu comprar um bilhete da Mega Sena, pagar, quanto é que está hoje? R$3,50, ou é mais? Enfim. Sei não. Eu pago, sei lá, R$3,50 e recebo 20 milhões. Então, assim, esse é um ato aleatório, depende da alias, né, da sorte. Não existe uma relação de equidade, de equanimidade, de igualdade entre prestação e contraprestação. Da mesma maneira, eu posso gastar R$100 mil em aposta e perder tudo, né? Porque não existe essa necessária correspondência, certo? E eu tenho também atos jurídicos típicos e atípicos. Os atos jurídicos típicos são aqueles que já estão disciplinados no ordenamento jurídico, certo? Então, vocês vão lá abrir o Código Civil, vão ver contrato de compra e venda, contrato de locação, contrato de doação, né? o ato de doação, contrato de mútuo, né? E assim por diante. São atos, portanto, que têm disciplina legal já estabelecida. Mas eu posso também criar um ato que não tenha disciplina ainda na lei. E aí eu sempre falo sobre o exemplo que eu
eu e alguns amigos da faculdade tivemos lá quando a internet estava chegando aqui em Natal, né? E aí a gente lançou uma revista jurídica virtual, a Jurisnet, né? Para vocês terem ideia, na época, o navegador que a gente usava, que se usava mais comumente, era o Netscape. Acho que muita gente não deve ter nem ouvido falar do Netscape. Já que vocês hoje usam o quê? Usam o Explorer, usam o Firefox, né? O Chrome. Enfim. A gente foi fazer um contrato para a hospedagem dessa página na internet, com a Cabo Ginet. E aí chegou lá, não existia disciplina legal desse tipo de ato, né? Como é que a gente estipulou? A gente criou um contrato estipulando as regras e as cláusulas entre as partes contratantes. Era um ato, portanto, atípico. Não havia disciplina legal ainda. Claro, existia uma disciplina genérica, que servia para todos os atos. Mas as cláusulas específicas a gente foi criando ali naquela ocasião. Entende? Então, é um caso típico de ato atípico. Para fazer aqui o trocadilho. Certo? Bom, o ato jurídico também pode ter defeitos, né? A gente já viu lá na aula anterior que se eu não cumprir determinados requisitos para a aquisição, venda de um imóvel de mais de 30 salários mínimos, aquele ato pode ser tido como nulo. Quando eu falo em nulidade? Quando eu me deparo com um vício insanável. Então, por exemplo, um elemento essencial do ato não é o agente capaz. Então, se o agente for incapaz, esse é um vício insanável. Não tem como sanar, não tem como eu depois dizer, não, mas essa criança que assinou esse contrato com 4 anos, quando ela fizer 18 anos, ela pode ratificar esse ato. Não, simplesmente porque lhe falta em absoluto essa capacidade civil. Certo? É um vício, portanto, insanável. No entanto, em algumas situações, a lei possibilita um aproveitamento desses atos. E aí a gente não está diante da nulidade, mas de uma anulabilidade. Eu posso ou não anular aquele ato. Entende? Mas dependendo de haver a constatação de prejuízo. Vamos dar um exemplo. Um contrato de compra e venda firmado por pessoa relativamente capaz. Aquela pessoa que ainda não atingiu a capacidade civil plena, mas já tem a capacidade civil relativa. Esses atos podem ser, vamos dizer assim, referendados a posteriori. Ou pela própria parte, ou pelo magistrado, quando enxergar, por exemplo, que os interesses daquela parte contratante, que não tinha a capacidade plena ainda, tenham sido observados, né? Os interesses dele tenham sido observados. Ok? Mas eu também tenho um defeito pior de todos, que é a inexistência do ato. Quando o ato sequer existe, é quando não é questão de um vício insanável. É porque falta um dos elementos. Não é que o elemento seja capenga, seja insuficiente. Ele não tem um elemento. Por exemplo, venda de sentimentos. O sentimento não pode ser vendido porque ele não constitui um objeto. Entende? Ou quando a gente tem aqui diante de nós uma certidão de divórcio de um casamento religioso. Essa certidão é inexistente, porque do casamento religioso não há divórcio. O divórcio é próprio do casamento civil, certo? No casamento religioso a gente pode ter uma anulação. E dentro da esfera, obviamente, dentro da esfera da própria igreja. Ok? Entendido, pessoal, essas considerações? Sim, senhor. Perfeito.
E aí, pessoal, para concluir, a gente vai falar sobre a proteção jurídica desse ato. Já que a gente disse que o ato pode ser vulnerado, né, pode ser anulado, pode ser tornado sem efeito, né? Então, a gente vai focar aqui em 3 possibilidades de proteção jurídica, basicamente. Eu tenho uma defesa reparatória, que é a que a gente enxerga com mais facilidade, né? Então, eu vou comprar uma passagem de avião, realizo o voo, a minha mala é perdida. Eu entro com ação contra a empresa aérea e ela me restitui ou a mala ou me dá um valor correspondente a todo o inconveniente que eu tive em razão da perda dessa mala. É uma defesa, portanto, que acontece depois de o dano ocorrer. Entende? É uma reparação. É algo que acontece depois do dano. Mas hoje, com cada vez maior frequência, a gente está necessitando de medidas preventivas, de instrumentos de defesa de atos jurídicos ou de interesses que impeçam o dano de acontecer. E aí a gente tem alguns exemplos. Quando se estipula multa, no caso do descumprimento de um contrato, eu estou exercendo aqui uma defesa preventiva, certo? Porque quando eu estipulo a multa, eu digo, eu estou me prevenindo aqui. Porque o cara vai, né? É como o cara vai saber que vai pensar 2 vezes antes de descumprir esse contrato, certo? Eu tenho isso tanto no âmbito extrajudicial, como é o caso das cláusulas penais, das chamadas arras. O que são arras? É o sinal. Eu vou casar em 2027. E aí eu já vou contratar o buffet, eu sou uma pessoa muito precavida e tal. Até lá, meu amigo, o casamento não deu, assim, o noivado não deu certo, esse namoro degringolou e a gente acabou o namoro e não vai mais casar. Só que quando eu contratei o buffet e eu contratei, inclusive, o local onde seria realizado o casamento, o salão, né? Eu paguei um sinal. Por quê? Porque a pessoa, o dono do salão vai dizer, olha, eu reservei para você, deixei de alugar esse salão para outras pessoas, você não vai fazer o casamento e eu vou perder, né? Vou perder esse dinheiro. Então, nesse caso, geralmente, o sinal é perdido também, no caso de descumprimento do contrato, certo? Então, é também uma garantia prévia, preventiva, para que você não sofra o dano, ok? Eu posso também ter uma defesa preventiva judicial, que que acontece quando, por exemplo, a gente está diante da iminência de um imóvel cair em cima do seu. Você está vendo aquele prédio, rapaz, cai ou não cai, né? Aí você pode esperar o prédio cair, né? E requerer a indenização por aquele dano. Ou você pode ajuizar uma ação judicial para que o próprio juízo lhe garanta até a possibilidade de demolição daquele imóvel que está prestes a cair. Então, já foi denunciada a presença de outra pessoa aqui na sala, né? Então, existe essa possibilidade. Tudo dentro do âmbito da defesa preventiva, certo? E, por fim, pessoal, a gente tem a autodefesa. Aí a gente não precisa de contrato, nem precisa de autorização judicial. O próprio titular do direito exerce a defesa. É o que acontece com a legítima defesa. Bem claro, desde que ela seja legítima, né? E a defesa legítima quando ela é proporcional, a ameaça, enfim. Não se pode ter como legítima defesa, por exemplo, alguém está entrando na sua propriedade e você começar a atirar naquela pessoa, por exemplo. Mas a autodefesa, ela se presta justamente a possibilidade de o próprio titular do direito ele exercer essa defesa independentemente de intermediário. Ok?
Alguma dúvida? Professor, Oi. naqueles casos, por exemplo, quando o Estado quer, por exemplo, alargar uma rua, e aí ele se apropria de uma casa e o morador tem o direito à indenização. Ele se encaixa numa defesa preventiva, numa defesa reparatória, ou nenhuma das duas? Esse direito. O direito do Estado Não, ou o direito do morador. do morador? A indenização. O morador tem direito à indenização, mas depois de sofrer o dano, né? Aliás, quando existe quando existe a desapropriação, há uma indenização prévia, né? Então, é uma garantia, pelo menos, de que a pessoa vai ter um local para onde ir, né? Mas isso acontece muito teoricamente, porque muitas vezes a prática mostra um descaso absoluto em relação a essas pessoas. Vocês devem se lembrar do que aconteceu aqui nas obras da Copa, né? E que muitas pessoas foram desalojadas das suas casas, mas tiveram problema de colocação, né? Tiveram problemas de reconhecimento até do seu próprio direito à moradia. Certo? Depende da desapropriação. Uhum. Professor? Oi, pois não. Nesse caso da defesa, um exemplo que aconteceu hoje lá no júri, o réu ele foi absolvido depois de um ano e meio, mais ou menos, preso. E ele foi tido como inocente. Sim. Então, nesse caso, se ele quisesse recorrer à justiça, ele teria uma defesa reparadora? Aí, no caso, era a defesa, exatamente, a defesa reparatória, né? Não tem como haver esse tipo de... o dano já é inegável nesse caso, né? E Já assim, ocorreu. então ele provavelmente iria denunciar o Estado, mas tem como ele medir o dano que ele recebeu? Todo dano é mensurável, né? Agora, isso, assim, existem parâmetros que são muitas vezes, principalmente em relação aos danos morais, são mensuráveis no âmbito da jurisprudência. Mas os danos materiais também, eles podem ser aquilatados assim, de forma estimativa, né? Todo dano pode ser mensurável. Ele precisa ser mensurável, na verdade, para ser reparado, né? Obviamente. Pois não, Vitor? Nesse caso dos danos... Alô? Tá escutando? Tá. Nesse caso dos danos materiais serem mensuráveis, quem é que mensura eles? É o próprio Estado ou é o advogado do requerente, né? Da pessoa que está pedindo? Se for um caso submetido à justiça, a justiça é que vai apurar essa mensuração, a partir justamente do contraditório. O advogado da pessoa, do lesado, pede um valor X, a outra parte pode se contrapor informando novos elementos, e aí há uma instrução para saber, de fato, qual é o dano sofrido naquele caso, né? Ok, pessoal? Mais alguma pergunta? Não, senhor. Pronto. Professor, Então, você falou da prova? Sim, não. A prova a gente vai falar sobre ela na quinta-feira. Aí você vai dizer qual vai ser o modelo. Exatamente. Na quinta-feira a gente vai dizer qual é o modelo. Então, no caso, ela ficou para a semana que vem. Na semana que vem, exato. Quinta-feira a gente não vai ter Tá prova. bom. Aí a minha dúvida é modelo X na terça-feira ou modelo Y na quinta? Mas a gente vai definir isso na quinta-feira, certo? É o quê? Vai ser 2 modelos de prova? Que a gente vai definir na quinta-feira. Vai ser só um modelo, mas eu tenho 2 opções. Qual o problema de ser modelo X e modelo Y tudo na quinta? Não, porque um modelo ele é da terça-feira e outro modelo é da quinta. Tem algumas especificidades. Só tristeza. Viu? Bom, pessoal, acho que por hoje é só. Já tô invadindo aqui a aula. Boa noite, né? Obrigado aqui pela atenção.
e na quinta-feira a gente se reencontra, em princípio, presencialmente, certo? Tá bom. Tchau, boa noite, professor. Boa noite.